Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciene. Hoje nós vamos aprender Union. O que é o Union e como utilizamos? Nós utilizamos o Union, ele faz a união de duas ou mais tabelas. Essa união é feita com tabelas que contêm o mesmo número de colunas e essas colunas têm o mesmo tipo de dados. Por exemplo, nessa coluna nós temos a tabela A e nós temos a tabela B. A tabela A, ela contém o mesmo número de colunas da tabela B. E os tipos de dados que nós temos na coluna A são os mesmos tipos de dados que nós temos na coluna B. Quando nós usamos union, a tabela A, por exemplo, aqui nesse exemplo, ficará no topo e as informações da tabela B serão adicionadas abaixo da tabela A. Por isso, é importante termos o mesmo número de coluna na tabela A e na tabela B e o mesmo tipo de dado. O código para essas tabelas estão na descrição do vídeo. Então, hoje nós vamos trabalhar com duas tabelas, a tabela Employee e a tabela Employee Brasil. Aqui nós temos, podemos ver que a tabela Employee contém 6 colunas, a tabela Employee Brasil também contém 6 colunas, e aqui as informações são as mesmas. Então, Employee ID aqui, Employee ID na tabela Employee Brasil, First Name na tabela Employee, First Name na tabela Employee Brasil. E assim por diante. Então, nós vamos usar união para unir essas duas tabelas. Vamos ver aqui o que temos. Então, na tabela Employee, que é a nossa tabela A, nós tínhamos valores de Employee ID até o número 1009. Então, são todas essas informações aqui. E na tabela Employee Brasil, que é a nossa tabela B, as informações foram adicionadas aqui embaixo, assim como nós vimos nessa figura. São as informações, então, da tabela A e unidas às informações da tabela B. É isso que nós vemos aqui nesse exemplo. Uma coisa que é importante falar aqui sobre o Union é que ele remove os valores duplicados. Então, aqui, se nós executarmos a tabela Employee Brasil, por exemplo, vamos executar essas duas carries juntas, nós podemos ver que a tabela Employee Brasil, que é a nossa tabela B, ela contém alguns valores duplicados aqui, por exemplo, para 1013. Quando nós executamos o Union, esses valores duplicados, eles são removidos. Então, nós podemos ver que apenas uma linha referente ao Employee 1013 está presente, tá? Essa tabela é a tabela Employee Brasil, então ela continha dois valores aqui duplicados. E usando o Union, ele remove esses valores duplicados, diferente do Union All. Quando nós usamos o Union All, os valores duplicados não são removidos. Então, você pode ver aqui que nós temos, então, aqui duas linhas referente ao Employee 1013. Eu gostaria que vocês tomassem cuidado para usar o Union ou Union All, porque, como eu disse antes, ele vai unir duas tabelas que contêm o mesmo número de colunas e essas colunas contêm o mesmo tipo de dados. Aqui nós temos a tabela Employee Salary e aqui nós temos um exemplo da tabela Employee Address. Então, essas tabelas, ambas tabelas, elas têm 3 colunas e elas contêm o mesmo tipo de dados. Você pode vir aqui, Employee Salary, expandir esse ícone aqui, expandir colunas, e aqui você pode ver, então, o nome das colunas e o tipo de dado que contém naquela coluna. A tabela Address, ela está aqui, também você pode ver o que contém essa tabela aqui, que coluna
estão na tabela address. E aqui nós podemos ver que os tipos de dados aqui que contém na tabela salário e os tipos de dados que contém aqui na tabela employee address são os mesmos. Então, seria muito fácil a gente cometer um erro, né? Porque se nós usarmos union aqui, ele vai unir essas duas tabelas, porque elas contêm o mesmo número de colunas e as colunas são o mesmo tipo de dados. Então, por exemplo, aqui, para o Employee ID 1001, 1002, 1003, nós temos informações de salário e bônus, porém essas informações aqui não são de salário e bônus, elas são informações, número da casa, por exemplo, house number, e o postcode, que seria o código postal. Então, muito cuidado ao usar union ou union all. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.